Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Amados, diletos irmãos, eu tenho procurado trazer um estudo bíblico falando sobre as boas novas da salvação. Eu me propus gravar esta mensagem em 25 áudios. Hoje eu quero gravar o meu 8º áudio. Então vamos hoje falar sobre o seguinte assunto. Nesse 8º áudio, eu quero responder a seguinte interrogação: como posso ser salvo? O que preciso fazer para ser salvo? Atos do Apóstolo, capítulo 16, verso 31, tem uma resposta. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Ali tem uma continuação que diz: será salvo tu e tua casa. Mas como a resposta, como a interrogação hoje, muitas pessoas, amados, acabam descobrindo que muitas vezes estão fora do plano da salvação devido à vida que eles levam. E eles descobrem isso quando eles começam a estudar a palavra de Deus. Quando começam a ter interesse na palavra de Deus. Então eles, ao ter esse interesse na palavra de Deus, a palavra de Deus começa a esclarecer na mente e no coração de que essa pessoa está perdida, que está com sua vida corrompida com Deus. Então ele lança muitas vezes essa interrogação tão importante que muitas vezes alguém possa fazer. Ele começa a interrogar: como posso ser salvo? Então, isso é porque trata de algo referente à eternidade. Quando a pessoa começa a interrogar sobre a salvação, ele começa a pensar na eternidade. Depois que a nossa vida neste mundo acabarem. Essa questão ela é muito importante. Ela é muito profunda. As pessoas começam a se preocupar: o que vai acontecer com o nosso destino eterno? O que será depois desta vida? Para onde eu vou? Aonde eu passarei a eternidade? Será que é nos céus ou na profundeza do inferno? As pessoas começam a se interrogar. Felizmente, a Bíblia é bastante clara sobre como uma pessoa pode ser salva. Diante de Paulo e Silas, o carcereiro de Filipe perguntou a Paulo e a Silas: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Atos 16, verso 30. A resposta de Paulo e Silas foi: crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, a interrogação é: como podemos ser salvos? E por que precisamos ser salvos? De que é que nós precisamos dessa salvação? Primeiro precisamos saber que todos nós nascemos sob o estigma do pecado, todos nós fomos infectados
com uma seta maligna que atravessou a nossa alma. E essa seta maligna chama pecado. Nascemos com o pecado. Nascemos sob o estigma do pecado. Davi diz assim: reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Salmo 51, verso 5. Então todos nós nascemos sob a seta maligna do pecado. Talvez você me pergunte: qual é o meu maior inimigo? É o diabo? Não, amados. O teu inimigo não é o diabo. O teu inimigo é o pecado. É os desejos profanos, a carnalidade. O teu inimigo é aquele que está agindo e dominando a tua mente dentro do teu interior. É o pecado. É o pecado que nos tira a salvação. É o pecado que nos separa de Deus. Não é o inimigo que nos separa de Deus. O inimigo te induz a pecar porque ele sabe que quando você pecar, você estará se separando de Deus. Então é o pecado que nos tira a salvação por nos separar de Deus e nos coloca no caminho para a destruição eterna. Livro de Provérbios, capítulo 7, verso 20, está escrito assim: contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra que saiba fazer o bem, sem jamais pecar. Então, o pecado, ele está à espreita, procurando de toda maneira nos destruir. Livro de 1 João. 1 João capítulo 1, versículo 8, diz assim: se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmamos que não temos pecado, não temos cometido pecado, nós fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quando declaramos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, porque todos nós nascemos sob esse estigma do pecado. Por melhor que você seja, por maior bondade que você tenha, muitas vezes com as pessoas, mas se você não se converter a Cristo, se você não entregar a vida para Cristo, se você não ouvir a voz de Cristo, se você não confessar a Cristo o seu pecado, então você está enganando a você mesmo. A verdade não está em você. Porque a verdade, ele nos liberta quando nós confessamos o pecado. Jesus é fiel, ele é justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então a interrogação é: como posso ser salvo? Salvo de quê? De quem precisamos ser salvos? Nós precisamos ser salvos do nosso pecado. Por causa dos nossos pecados, todos nós somos merecedores da morte eterna. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, todos estão fora do plano de Deus. Esse é a consequência do pecado. Ou seja, a morte física.
A consequência do pecado é uma morte física. E se não houver arrependimento, ela se torna uma morte eterna. Ele não é o único tipo de morte que resulta do pecado. No fim das contas, todo pecado cometido é contra Deus. Um Deus eterno, um Deus infinito. Por causa disso, a penalidade de Deus é justa para o nosso pecado. Também ela é eterna, é infinita. Então precisamos ser salvos da destruição eterna. Precisamos ser salvos do nosso pecado, porque a Bíblia diz que as cordas do nosso pecado nos amarram. Então precisamos ser salvos das cordas dos nossos pecados. Então essa é a interrogação. Como posso ser salvo? Quem pode me salvar? Ou quem é capaz de providenciar uma salvação para cada um de nós? Nós vemos que Deus providenciou a salvação. Já que a justa penalidade para o pecado é infinita e eterna, só Deus poderia pagá-lo, porque só Ele é eterno, só Ele é infinito. No entanto, Deus, em sua natureza divina, Ele não podia morrer, porque Ele é eterno. Ele não poderia passar pelo sofrimento, porque Ele era o próprio Deus. Então, por isso, Ele tornou-se um ser humano na pessoa de Jesus Cristo. Deus, Ele estava no próprio Cristo. Deus estava em Jesus Cristo. Quando Cristo sofreu o martírio da cruz, o próprio Deus sofreu em o nosso lugar. Deus assumiu um corpo humano, Ele assumiu, Ele sendo o Verbo, sendo a palavra, Ele toma uma forma humana. Ele viveu entre nós. Ele nos ensinou quando as pessoas rejeitam a Ele, quando rejeitam a sua mensagem, ao ponto de quererem matá-lo, é porque rejeitam a Ele. Mas Ele, mesmo tendo a rejeição dos seres humanos, Ele se sacrificou por nós, permitindo que o crucificasse. Porque Jesus Cristo era o próprio Deus numa forma humana. E nessa forma humana Ele pode morrer, ou podia morrer. Porque Jesus Cristo, nessa forma humana, Ele não assumiu a sua deidade. Ele permitiu-se sofrer. Cristo era Deus. A sua morte tem um valor eterno, infinito. A morte de Jesus na cruz foi o pagamento perfeito. Foi um pagamento completo para nosso pecado. Foi o resgate da nossa alma. Ele tomou sobre si as consequências que merecíamos. Ele morre na cruz. Ele é sepultado. Ele desce à profundeza do inferno. E após terceiro dia, Ele ressuscita dos mortos. A ressurreição de Jesus dentre os mortos demonstrou que a sua morte foi realmente o sacrifício perfeito, o sacrifício suficiente
pelos nossos pecados. Então nós temos que entender que precisamos nos arrepender para nos tornarmos salvos da ira de Deus. Davi, quando pecou, quando praticou um assassinato, um homicídio, quando cometeu a leviandade de tomar a mulher de outro, mas quando ele é repreendido pelo profeta Natã, ele reconhece o seu pecado. Ele diz: pequei contra ti. Contra ti somente eu pequei. E pratiquei o mal que tanto reprovas. Aí ele diz para Deus: portanto, justo é a tua sentença. É incontestável, ou seja, não há como dizer que Deus errou. É incontestável ao julgar-me condenado, diz ele. Salmo 51, verso 4. Agora o livro de João, 1 João, capítulo 2, verso 2, diz que Cristo foi o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de toda a humanidade. Então ele, dessa forma humana, quando ele sofre, padece, quando ele morre, com ele morre a sentença dos nossos pecados. Quando ele ressuscita, nós ressuscitamos com ele. Então, a resposta para essa pergunta: como posso ser salvo? O que preciso fazer? É somente crer, amado. Crer no Senhor Jesus. Acreditar que o sacrifício foi perfeito. Acreditar que Deus já fez tudo o que precisava ser feito. Tudo o que eu e você devemos fazer é receber essa salvação por meio da fé. A salvação que Deus oferece. Ele não nos obriga a aceitar. Ele nos oferece. Ele oferece essa salvação para mim e para você. A própria palavra diz assim: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar. Por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para viver em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós praticasse hoje. Todavia agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais distante, foste aproximado mediante o sangue de Cristo. Então, amados, essa é a resposta que nós temos. Que Deus, Ele oferece a salvação gratuitamente. Ele nos chama a reconciliar com Ele. Agora, nós podemos ser salvos somente aceitando essa oferta de Deus, somente quando nos passamos a confiar em Jesus, confiar que o sofrimento dele na cruz, a morte dele na cruz, foi o pagamento perfeito pelo meu e pelo seu pecado. Meu irmão, minha irmã, acredite nele. Você não pode perecer quando acredita nele. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não se perca na jornada da vida. Não permita que o inimigo quebre essa aliança feita com o pacto do sangue de Jesus Cristo. Deus entregou seu Filho no altar do mundo, para que por meio desse sacrifício feito no altar do mundo, o mundo fosse salvo por ele. Deus está lhe oferecendo a salvação, mas Ele está oferecendo essa salvação como um dom. Tudo o que você tem que fazer é aceitar a Jesus. Ele é o caminho da salvação. Ele é o caminho vivo de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode se aproximar do Pai a não ser por meio de Jesus. Ninguém pode salvar a si mesmo. Se você não crê no sacrifício de Jesus, você está perdido. Porque a Bíblia diz que aquele que crê nele será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então precisamos crer, praticar essa fé, viver essa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, Deus está esperando somente que nós venhamos voltar a Ele com fé. Depositar a nossa fé no seu chamado. Ele diz: vinde como estáis. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo: aquele que se ajunta comigo, aquele que se ajunta com Deus será um com Ele. Precisamos, amado, aceitar essa graça e crescer nessa graça, para que assim a nossa salvação seja eterna. Não podemos agora, no meio do caminho, desistir. Não podemos agora nos afastar da verdade, porque a verdade é um só. Cristo é a luz do mundo. Cristo é o Filho unigênito de Deus. Ele morreu, sim, mas ressuscitou. E está agora à destra de Deus, intercedendo por mim e por você, para que um dia possamos estar junto com Ele na glória. Graça e paz para todos. Este é o meu 8º áudio falando sobre as boas novas de salvação. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. E amém. E amém.